Olá, pessoal. Conhecer um pouco. Sou Will. Muito obrigado aí por você vir aqui tomar o meu café. É sempre motivo de muito orgulho receber os amigos aqui para a gente tomar um cafezinho, bater um papo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu É, adoro café com leite. Pronto. Um Então, prazer enorme estar aqui, doutor Leite. então veio na hora certa e no lugar certo, Perfeito. né? Que bom, que bom. Professor Will, rapaz, fala-se muito em línguas, né? O inglês poderia se dizer que é a língua principal do globo terrestre, Sim, sim. é? Olha, a China tem 1,8 bilhão de chineses. Ninguém fala chinês. Se você for em Hong Kong, que era um território britânico, todo mundo fala inglês. Na Suíça são 4 idiomas. O inglês é oficial em todo o mundo. Estados Unidos, Canadá, na Alemanha, todo mundo fala inglês, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega, na Então Finlândia, na supera Bélgica. todas as línguas. Não, é importantíssimo. Você tem que falar inglês. Certos locais, se você não falar inglês, você não consegue um trabalho. Você chega na Alemanha. Olha, eu tive a oportunidade de ir na Europa quando mais novo, e eu falo 4 idiomas. Então, aí um amigo ensinou algumas palavras em alemão. Falei, deixa eu usar o meu alemão aqui. Quando eu cheguei no McDonald's, eu falei com o cara, wie geht? Ele, ganz gut. Ich bin hungrig. Ele falou, die Schlachten. Eu falei, hã? Ele falou, do you speak English? Você fala inglês? Vamos falar inglês, que sou alemão também, assim, obrigado e tal. Todo mundo fala alemão, fala inglês. Alemanha, Áustria, Inglês. Alemanha, Áustria como segundo idioma, Luxemburgo, Liechtenstein, Suíça falam 4 idiomas, Noruega, Dinamarca, todo mundo fala inglês. Inclusive, se você chegar na Suíça, são 4 idiomas. Tem o Swiss German, suíço com alemão, tem o inglês, tem o francês e tem o italiano. Por quê? Porque a Suíça faz fronteira com a Itália. Quando os mouros conquistaram, então o pessoal fala. Aquele tenista Roger Federer, ele fala 4. Aí você vê ele falando alemão, depois. E ele falou assim: eu prefiro me comunicar em inglês, porque a língua é muito mais fácil, doutor Leite. Ela só tem 4 tempos verbais. É mesmo? Muito fácil. Olha só. Olha. Me diga uma coisa, existe, por exemplo, nessa dimensão de continentes aí, porque, por exemplo, lá na Europa nós temos lá, dentre alguns países, como você citou aí, dentre eles a Inglaterra aqui, né? Uhum. E aqui na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, aqui nessa região, tem diferença do inglês? Canadá e Estados Unidos que são ali bem, são vizinhos, né? É mais ou menos o mesmo sotaque. E todo mundo que está em Montreal é francês, mas a maioria fala inglês. Se você for para Toronto, Vancouver, eu sei a diferença porque tendo morado nos Estados Unidos muito tempo, morei em Nova York, morei em Boston, morei no Arizona, eu tenho habilidade com sotaques. Eu conheço, mas é praticamente o mesmo. Na Inglaterra, você vai chegar no interior da Inglaterra, vai pegar um Cockney accent, você não vai entender nada que o cara está falando. Tinha um grande apresentador, Johnny Carson, ele fazia uma apresentação tipo Danilo Gentili, programas que ele vem, conta umas piadas, depois senta, fizeram uma trollagem com ele falaram que ele recebeu um prêmio na Inglaterra, ele foi, era uma trollagem. Quando chegaram lá, 2 caras foram entrevistar, ele não entendia nada que o cara estava falando. É difícil. É claro que normalmente na Inglaterra o sotaque varia, é como Portugal e Brasil, mas quando você vai para dentro da Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, ou País de Gales, Difícil. Né? O cara fala assim, o quê? Porque não só o sotaque, como expressões. Por exemplo, eu falo assim, olha, I'm gonna line up. Eu vou entrar na fila. Na Inglaterra, I'm gonna queue up. Hã?
Já tem que... Como é que é? Aí já muda o que ele falou. Então, por exemplo, às vezes você assiste um filme, se for um filme normal eu entendo, mas quando é um filme bem do interior, eu tenho que... O que ele falou? Porque eu nunca ouvi aquela expressão. Aí quando ele for conversar comigo, aí eu sei que ele vai colocar um inglês. Por exemplo, você já viu aquele filme X-Men? Não tem o Wolverine, aquele cara que agarra, sai? Sim. Ele é australiano, eu não sabia. Quando o primeiro filme saiu em 2000, assisti no cinema com a minha noiva nos Estados Unidos, e ele falando com sotaque americano. Quando ele dá uma entrevista, vou dar um exemplo da diferença do sotaque americano para o australiano. Good morning, my friend, how are you? I'm here waiting for you. Na Austrália. Yeah, I don't wait for you. I mean, sei o quê? É o quê? Quando ele foi dar uma entrevista que eu vi ele falando com sotaque australiano, eu falei, como é? Esse cara é australiano, ele coloca um sotaque americano porque é o que vende. Os Beatles cantam com sotaque americano, mas quando vão falar, sotaque britânico. Aquela banda Oasis, que foi muito famosa, Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Quando canta, sotaque americano. Quando falam, e o sotaque é bem forte da Inglaterra, você tem que ouvir. O que ele falou? 2 vezes. Varia muito. É como Portugal e Brasil. Você chega em Portugal, o brasileiro quer trabalhar o gajo, é uma preguiça. Tudo bem, você entende. Mas você vai falar, tu queres um prego? É um sanduíche. Um prego. Verdade, então varia muito, sabe? Na Espanha, por exemplo, Argentina. Amigo, o brasileiro. Estamos aqui maravilhoso, esse boludo brasileiro, não? Já no México, amigo, órale, vamos comer marranita com chipotles. Você chega na Espanha, nós sabemos o que é espanhol, Espanha. Cada espanhol, doutor Leite, varia. É claro que se entendem, mas uma expressão aqui é uma, lá é outra, varia demais. Eu tive muitos amigos argentinos. E o que te levou a buscar novas línguas? Você passou 35 anos nos Estados Unidos. Eu né? fui bem novo para lá, mas quando eu cheguei, já foi... Meu pai me colocou numa escola para continuar estudando português, então o português ficou bom, mas é sempre muita influência de vários idiomas. E eu tenho uma habilidade com imitações e com línguas, então veio fácil. Por exemplo, aos 10 anos de idade, você não vai estudar gramática, você simplesmente aprende. Por exemplo, se o senhor tem filhos, você não ensinou gramática para o seu filho, ele vai aprendendo ouvindo. Mas, por exemplo, doutor, uma criança... Primeiro, são 4 fases de aprendizado. Primeiro, a criança entende. Onde é que está a vovó? Onde é que está o uau-uau? Ele entende, mas não fala. Depois ela começa a falar, dá, mamá. Depois ela lê e depois ela escreve. Não tem como fugir disso. A pessoa que é analfabeta domina 2 fases. Ela entende e ela fala, mas ela não lê e não escreve. Então, por exemplo, quando você está menino, você vai falando com seu filho, você vai pegando. Eu não lembro quando eu comecei a falar inglês, que eu cheguei novo. Eu já falava. Quando eu tinha condomínio, eu com 11 anos, eu que fazia a tradução, porque não tinha muito brasileiro. Eu não estudei. Você vai aprendendo. Depois eu fiz faculdade e tal. Beleza. Então, o português são 16 tempos verbais. Presente, passado, futuro, futuro, pretérito, pretérito. O inglês só tem 4. É por isso que todo mundo fala. Se você não falar inglês, você não vai falar nenhum outro idioma. Chinês, doutor, é um som. Ni hao ma, mo hao, ele sobe e desce. Já o alemão vem da garganta. Sprachen Sie Deutsch? Ein bisschen Deutsch sprachen. Vem aqui. Eu tenho um amigo árabe americano, libanês. Ele nasceu nos Estados Unidos, os pais são libaneses. Os pais falam inglês com sotaque. Ele não, ele fala os dois sem sotaque. Só que ele me disse, cara, eu falo árabe. Mas quando ele esteve no Egito, não entendi nada que falaram. Depois eu fui para o Marrocos, como é? Eles são libaneses. Então ali, e o árabe é assim, ó, vem da garganta. Vem da garganta. Eu fazia exercício numa academia em 2009, em Worcester. Se fosse no Juazeiro, como é um? Ninguém entende. Eu estava na academia treinando, aí chegou um rapaz, cara, esse abdominal seu tá legal, como é que é? Eu notei um sotaque, você é de onde? Ele falou, sou do Iraque. Estou aqui agora e tal. Beleza. Eu falei, cara, tem um fisiculturista do seu país que eu gosto. Ele, como? Eu falei, Ahmad Haddad. Ele, como? Ahmad Haddad. Eu achei que eu estava falando aquilo, mas não tinha nada a ver. O inglês não, doutor, a fonética é parecida, só tem 4 tempos verbais. Presente, passado, futuro. E quando você morava lá, e você estudou, né? Eu fiz quinta série, sexta, sétima, oitava. Me formei em comunicação, só que eu nunca trabalhei com comunicação. Eu trabalhava com negociações de dívidas de cartão de crédito, porque falando inglês e espanhol, pagava um salário e comissão. Por exemplo, um salário de 5 mil por mês, e depois, se você atingir a sua meta, você recebe um certo número de contas, você tem que cobrar tanto. Qualquer coisa acima, você recebe 8%. Era legal. Não precisava da comunicação. Exato. Viver da comunicação. E o legal, doutor, às vezes eu ligava para o Texas, estava lá, José Rodrigues, está devendo 18 mil reais no cartão de crédito.
pega o telefone, só que o filho é o mesmo nome, sem o pai saber que o pai não fala inglês, só fala espanhol, o menino fala, ele usou o cartão de crédito, o pai não está sabendo. Quando eu ligo, ele, no speak English. Aí eu já, amigo, tu fala espanhol? Oh, aí quando eu falo, oh, meu filho, aí o filho liga, pô, você me dedurou, caramba, não sei o quê, e a gente fazia a negociação da dívida. O espanhol, doutor, ele abre portas, porque o mexicano que mora lá, o porto-riquenho é igual o brasileiro, gosta, é família. Então, quando você fala o idioma, você quebra aquela barreira. E o espanhol eu aprendi ouvindo, de curiosidade e tal. E isso implica dizer que as pessoas que querem, por exemplo, fazer intercâmbio ou querem passear nos Estados Unidos, naquela região ali do Canadá, enfim, não é bom ir sem ter um bom conhecimento de inglês, ou pelo menos o básico, né? Olha, Vai sofrer, né? não, por exemplo, na década de 70, 80 até hoje. Hoje em dia o pessoal não está indo tanto para trabalhar, o famoso lavar prato e voltar, porque o cara ia, morava num apartamento com 5 pessoas, trabalhava, ficava 5 anos, voltava, beleza. Mas é bom falar, doutor, porque vai complicar demais. Você só vai conseguir trabalhos bem baixos. Você já chegando falando inglês, abre o caminho. É claro que, por exemplo, se o senhor for para os Estados Unidos, 2, 3 anos, vou dar um exemplo. Vai o senhor, a sua esposa, e suponhamos que o senhor tem 4 filhos. Um de 5 anos de idade, um de 8, um de 10, um de 12. O senhor vai aprender a falar inglês, a sua esposa também, com sotaque. As crianças vão falar sem sotaque e vão preferir falar o inglês. Por quê? Porque é muito mais fácil. Muito mais. São 4 tempos verbais. O português, às vezes, eu brinco, falo, vou fazer o seguinte, eu te dou um Ele é curso mais fácil para eu aprender ou para eu falar para tudo. para tudo? Para tudo, para tudo. Então, Ele facilita a minha vida, lógico, já que você falou que em todo o continente praticamente é a língua mais falada, consequentemente, ele vai me ser mais útil. doutor, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar fora, Europa e tudo mais, você fica com mãos atadas se você não consegue falar. Você depende de alguém. Um rapaz que me contratou agora, que está estudando comigo, rapaz, eu estive na Suíça, passei uma dificuldade. Um suíço falou português comigo, eu fiquei com vergonha. Eu falei, o português do cara estava tão bom quanto o meu. Eu falei, caramba, eu tenho que falar. Porque você fica dependendo de outras pessoas, você não consegue fazer aquela interação, aprender realmente sobre a cultura. O pessoal adora Brasil, carnaval e tal. Eles não sabem realmente muitas coisas, mas tal, adoram o Brasil. Então, se você falar um inglês, abre as portas. Doutor, é tão fácil. Eu gosto muito de MMA. A maioria dos lutadores de MMA são crianças que vêm de periferia e tal. A maioria fala inglês. Por que? Mora lá. Porque é fácil. Agora, se você vai falar chinês para você ver, tem pessoas que moram na China, no Japão, num país que fala árabe, a vida inteira e não conseguem falar o idioma. Dubai, é tudo árabe, todo mundo fala inglês. Singapura, todo mundo fala inglês. Hong Kong, todo mundo fala inglês. Então é muito fácil. O idioma só tem 4 tempos verbais. É claro que você precisa de ouvir todo dia, né? Olha, doutor, E o fato de não ouvir todo dia atrapalha o meu conhecimento? doutor, eu ministro aulas de inglês. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma outra escola, todo mundo é bom, todo mundo fala inglês, mas o Brasil já tem aquela coisa de uma aula por semana. Como é que você vai falar uma outra língua com uma aula por semana? A aula pode ser fantástica. A partir do momento que você sai daquela aula, você volta para o seu mundo português, com os amigos, no trabalho. Hoje em dia está mais fácil. Como é que isso vai acontecer, né? Claro, hoje em dia tem celular, você passa o dedo, você entra... Na minha época, na década de 80, você tem que pegar coisas de ouvido, né? Então, hoje em dia está fácil, tem aplicativos Duolingo, mas se você... tem que praticar. Inglês não é talento, inglês é força de vontade. Eu tenho alunos, um cara de 38 anos que só tem 6ª série primária, está falando inglês, e eu já dei uma aula de demonstração para um médico e ele não conseguia aprender, eu não sei o bloqueio dele. Então, quando a pessoa me contrata para dar aula, eu dou uma aula de demonstração para ver a facilidade ou não nessa técnica que eu desenvolvi de 50 horas. Mas a maioria, quando eu dou aula, muitos alunos meus já estudaram em outras escolas 4, 5 anos, quando me procuram, isso aqui é bem diferente. Mais uma vez, várias escolas renomadas, todo mundo. Inglês é uma pizza bem grande, tem uma fatia para todo mundo. Só que o que eu faço é diferente de que outras pessoas. Cada um tem Seria a metodologia. É o método é meu. Tanto é que eu quero patentear aqui. A técnica é minha. Eu criei essa técnica em 1997. Ela foi aprimorada em 2001. Então eu dou aula de inglês desde 90. Vamos colocar 2001 na maneira que chegou hoje. Eu não preparo uma aula. Eu sinto que o aluno, cada pessoa, eu entro num ângulo diferente. Cada aluno tem uma aula específica, digamos Exato. assim. Eu tenho que ver um ângulo para te... Eu posso te explicar a mesma coisa e para sua esposa a mesma coisa de uma maneira diferente. É por isso que eu tenho que ver o ângulo que eu vou entrar para explicar. Legal, interessante. É diferente. E outra coisa, eu vou me sentir melhor porque essa aula é minha.
Claro. Né? Então, ela é para você, por exemplo, você está numa turma com 10 pessoas. O senhor e um outro cara tem muita facilidade, mas os outros, a aula trava, oh, caramba, como é que é? O professor, pô, a aula, quando eu dou uma aula de demonstração, a pessoa vai me contratar, antes de me contratar, eu dou uma aula de demonstração para ver se a pessoa tem ou não facilidade nessa técnica intensiva de 50 horas. Se ela tiver, são 50 horas de aula, não tem contrato, não tem matrícula, não tem material didático. A única coisa que veementemente eu não abro mão é que o aluno poste um vídeo de 2 minutos para mostrar o trabalho. Aquilo ali é um impacto fantástico. Quando a pessoa vê, pô, mas quem é que ensinou? Aí mandam para mim. Vamos continuar no próximo bloco. Vou preparar Muito um cafezinho para você, obrigado. tá bom? Com leite, né? Com leite, sem dúvida. Ele é professor de línguas, né? Eu converso com o Will Júnior, ele tem técnicas, tem formas, né, de ensinamentos aqui bem diferenciado, e é isso que nós queremos conhecer, em especial a importância do uso da língua, nesse caso, do inglês, nas nossas vidas. Momento de reflexão para você que nos acompanha nesse momento. Professor Will, vamos beber água? Por favor. Obrigado. Olha só. Um cafezinho aceita? Ó, só Por com favor. leite, né? Com leite. Obrigado. Quer conhecer um pouco mais das técnicas, das formas como ele ensina inglês? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos já já. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, um abraço carinhoso para você que nos acompanha diariamente pela TV Verde Vale, pela TV Café com Leite, pela TV Cariri, obrigado aí, pelas redes sociais também, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, inclusive divulgue nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, os nossos meios de comunicação, nossas televisões, que são extremamente regionalizadas para você, com programação muito especial. As nossas rádios também, é interessante que haja essa interação para que a gente possa cada vez mais atingir o maior público possível. Meu convidado de hoje, ele é professor de inglês, de línguas, né? De inglês, mas de línguas, porque ele é poliglota, então de línguas. O Will Júnior aqui no programa Café com Leite, a quem eu peço permissão para mostrar para você. Olha, o Will é especial, é meu amigo, mas Café com Leite aqui, olha, essa daqui é do meu coração, né? O Café com Leite em Revista, 8ª edição, com a capa maravilhosa dessa aqui, mostrando aqui os teleféricos da cidade de Juazeiro do Norte. Muito legal, uma matéria muito interessante aqui. Nós temos matéria de saúde, empreendedorismo, do direito, dentre outras, né? Pega o seu exemplar na rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ela foi feita para você. E sabe o que é melhor? É grátis, é sua. E para você, resido fora, não posso ir buscar. Mensagem nas redes sociais, produção do programa envia para você sem nenhum custo. É grátis. Você nos acompanha e merece mais do que essa revista. A nossa atenção, o nosso respeito, tá bom? É a 8ª edição. A sua está com a produção, porque essa daqui, ao final do programa, eu vou entregar aqui nas mãos do nosso convidado, o professor Will Júnior. Obrigado. Professor Will, me diga uma coisa, nas suas formas, na sua técnica de ensino, ensinar a crianças, a adolescentes, adultos ou pessoas com mais idade, tem alguma diferença? Varia muito. Por exemplo, doutor Leite, eu tenho que ser honesto, eu não tenho técnica para crianças. É diferente. Porque você não vai ensinar... por exemplo, eu trabalho na primeira semana no meu curso, eu vou ensinar uma coisa, na segunda, tudo tem uma maneira, um motivo por quê. Eu não tenho técnica. Tem uns critérios ali. Exato, né? Agora a minha técnica funciona a partir do 6º ano primário. 11 anos de idade já funciona. Quanto mais novo, melhor. É claro que tem pessoas que têm dom e outras têm força de vontade. Agora, talento sem esforço não funciona muito. Muitas vezes um cara é muito talentoso, mas ele não chega lá porque ele é meio preguiçoso. No inglês é diferente. Quanto mais... Eu tenho vários alunos. Eu tenho alunos de 11 anos, de 65. Eu tenho um pedreiro, eletricista, médicos. Isso não significa nada. Eu dou uma aula de demonstração, mas varia muito. A idade varia bastante. E também não quer dizer que eu tenho curso superior. Eu tenho um aluno que ele só tem 6ª série primária, 38 anos de idade, e gravou um vídeo. Perfeito.
Então varia bastante também, mas é mais força de vontade. É por isso que o curso é intensivo. Você A força de vontade supera a faz minha... toda a diferença. Que legal, né? Que legal. É só você querer. Como eu disse para o senhor no intervalo, é muito mais fácil você falar inglês do que mudar o seu físico, por exemplo, às vezes a sua genética, às vezes você faz uma dieta, eu estou procurando arrumar um abdominal definido, mas a genética varia a idade, quanto mais velho, às vezes você tem um amigo que ele é magrinho, ele come o que for e não ganha peso, já é um amigo mais pesadinho, ele tem que fazer dieta, isso aí é a genética, vem do pai, da mãe, em inglês não. Eu ensino, toda vez que você quer fazer uma pergunta no presente, é assim, nunca muda. Agora, não adianta nada a pessoa estar comigo e não praticar também. Tem que praticar, porque nós estamos no Brasil, falamos português. Você tem que ouvir essa língua todo dia, doutor. Aí, é por isso que são 50 horas de aula. 50 horas de aula num curso normal vão ser quase 2 anos, porque é uma aula por semana, vai ter férias. Mais uma vez, várias escolas renomadas, todos são bons. Eu estou dizendo que o que eu faço é diferente de outras pessoas. São 50 horas. São 50 horas de aula, 2 horas por dia, por 5 semanas. Não tem contrato, não tem material didático, não tem matrícula, mas o aluno posta um vídeo depois de 50 horas falando inglês. Mas eu tenho que dar uma aula de demonstração antes de aceitar qualquer pessoa como aluno. Então você tem que... Aí claro. O que representa essa aula de demonstração? O aluno entra em contato comigo e agenda uma aula de 1 hora. Nessa aula eu já sei se você vai falar inglês ou não. Então, digamos que eu não consiga falar inglês na sua visão, na sua aula de demonstração. Porque é o seguinte, o curso é intensivo, 5 semanas. Todo mundo vai falar, o nível do seu inglês, todo mundo pode aprender. Uns aprendem mais, outros menos. Mas essa técnica de 50 horas de aula, intensivão, ela é para realmente... Você pode aprender a falar inglês, mas eu não posso... Se eu der uma aula para o senhor ver muita dificuldade, vamos fazer o seguinte, faça então 3 vezes por semana, que aí eu tenho que pausar um pouco mais, porque isso aqui é um impacto bem grande, é um intensivo, uma imersão de 50 horas de aula. Mas normalmente de 80% das pessoas, de 100% de pessoas que me procuram, 70% vão conseguir falar. Essa aula de demonstração, nessa aula, doutor Leite, eu já sei se o cara vai falar ou não. Eu posso até contratar o curso, mas eu não vou atingir o meu objetivo, é assim? Não, por exemplo, vamos supor, eu vou dar uma aula, tá o senhor, a sua esposa e 2 filhos. Se você tiver, vamos supor que o senhor tem dificuldade e a sua esposa, os meninos não. Mas mesmo assim dá para falar. O senhor tem dificuldade, eu separo, olha, a minha recomendação é que estudem separados, porque senão, doutor, a aula trava. Eu estou prometendo que você consegue se virar legal em inglês em 50 horas de aula. Se ficar aquela, como é? Eu estou dando uma aula para o senhor, para sua esposa. Os seus filhos estão ali. Eu explico uma coisa, os meninos estão, pá, o senhor está entendendo? Eu quero uma coisa homogênea, que ela, se você tem dificuldade, mas dê para falar, com as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Quem tem mais facilidade, porque aí a aula flui. Flui pra caramba. Você apura isso nesse momento. Né? 1 hora nessa hora, porque não é a pronúncia é melhor, é a técnica. Se você conseguir entender aquilo que eu vou explicar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no ar. Posso, doutor? Tem uma famosa frase, do you speak English? Por que é do you? É porque você... Por quê? Porque toda vez que você quer fazer uma pergunta no presente, é do. Com qualquer verbo. Como assim? Você gosta? Do you like? Você precisa? Do you need? Você entende? Do you understand? Em português, o verbo sofre a ação do tempo. Você trabalha, está no presente, terminou com A. Você corre, continua, mas terminou com E. É por isso que muitos americanos, você querer trabalhar hoje, ele não fala você quer ou você quis. O português, o verbo sofre a ação do tempo. Em inglês, não. O verbo auxiliar é só... Peraí, qualquer verbo... Com a exceção do verbo to be, que eu ensino na 2ª semana, dos verbos modais na 3ª e do verbo haver. Por quê? Porque o verbo to be, os verbos modais e o verbo haver, eles mesmos se auxiliam. Fora isso, não há um verbo que você vai falar comigo em português, se eu quiser fazer uma pergunta, que vai ser do. Como assim? Você gosta? Do you like? Sempre do. E se for no passado? Did. Como assim? Quando você coloca did, a frase vai toda para o passado, sem você mexer no verbo. Então, na primeira semana, doutor, eu vou ensinar o aluno a colocar qualquer verbo no presente, passado, futuro e pretérito. Eu vou te ensinar a negar no presente, passado, futuro e pretérito. Eu vou te ensinar os pronomes possessivos, reflexivos e demonstrativos. Eu gosto de mim, eu gosto do meu carro, eu gosto de mim mesmo. Eu gosto de você mesmo. E vou ensinar o particípio passado. Eu trabalho aqui há muito tempo. Na primeira semana, o aluno já está entendendo assim, onde você foi ontem? Por que você não trabalhou semana passada? Onde o pai de Paulo mora? Quantas vezes você veio aqui semana passada? Na 2ª semana eu vou ensinar o verbo to be.
no presente, passado, futuro e pretérito. Vou te ensinar o futuro imediato, eu vou trabalhar, o passado imediato, e vou te ensinar os comparativos de igualdade, superioridade, superlativo. Como assim? Eu sou alto, tão alto quanto, mais alto que o mais alto. Maria é bonita, tão bonita quanto, mais bonita que a mais bonita. Por quê? Quando o adjetivo é pequeno, é sempre de um jeito. Quando ele é grande, é sempre de outro. Na terceira semana eu vou te ensinar os verbos modais, que são 8. Can, could, may. E na última semana o verbo haver. Por que o verbo haver? Suponhamos que é aniversário da sua esposa. Você vai comprar um carro novo para ela. Aí você a leva na concessionária e fala, amor, tem muito carro aí, escolhe um. A gente fala tem, né? Tem, em inglês não é tem, porque o verbo ter é have, é há. Então o verbo haver, há um carro aqui, há 2 carros aqui, houve, então é há, houve, havia, são 16 permutações. Aí você, depois dessas 4 semanas, você consegue gravar um vídeo dizendo mais ou menos assim, porque o aluno usa técnica. Meu nome é Dr. Leite, sou natural de Juazeiro do Norte, sou empresário, tenho uma televisão, um jornal, Café com Leite, não se inscrevam, não se esqueçam. O melhor de Juazeiro do Norte. Eu tenho uma família, tenho 3 filhos, sou formado em contabilidade. Galera, eu sempre quis falar inglês, achei que o inglês era complicado, já tinha estudado. Um amigo meu me recomendou o professor Will, que ensina inglês em 50 horas. Eu não acreditei, entrei em contato com ele, agendei uma aula de demonstração. Depois dessa aula, olha eu aqui falando inglês, 5 semanas depois. Posso te dar um conselho? Se você quer falar inglês, não perca tempo ali ou aqui, entre em contato com o Will, agenda sua aula de demonstração, ele pode mudar a sua vida como ele mudou a minha. Um grande abraço. Por quê? Você vai usar todas as técnicas, participe passado, possessivo e tal. Quando o aluno vê aquilo, doutor, o choque é grande. A pessoa não acredita, se ele fala, eu também falo. É legal quando, rapaz, eu vi um amigo meu falando inglês, eu não acreditei. Ele falou que era você, mas eu tenho que dar essa aula de demonstração. Bom, eu vou aprender a falar, eu aprendo a escrever? Claro, tudo que você falar, você vai saber escrever. Tudo. Não, doutor, na verdade, são 5 semanas no primeiro estágio. Porque os verbos são necessários, né? 75% da conversação é verbo. Né? Doutor, você foi? Doutor, você gosta? Doutor, onde é que você estava? Olha aqui, fala uma coisa, fala. Pega um café, pega. 75% da conversação é verbo. Então, o resto é adjetivo, pronome, a coisa mais importante é o verbo. Se você consegue fazer uma pergunta no presente, porque em inglês tem que ter um verbo auxiliar para fazer uma pergunta, o português não tem. Isso aí, doutor, abre as portas, abre. Verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele auxilia você a fazer uma pergunta no tempo que você quer. Por exemplo, se eu falar com o senhor, doutor, você trabalha muito? Em que tempo que foi essa pergunta? Trabalha. Presente, não é? Presente. Você trabalhou muito no passado. Você trabalhará no futuro. Você trabalharia no pretérito. Em inglês, toda vez que você quer fazer uma pergunta para outra pessoa no presente é do. Como assim? Você gosta de café? É só saber o verbo. Do you like coffee? Você trabalha todo dia? Do you work every day? Você precisa de mim? Do you need me? E se eu quiser fazer uma pergunta no passado? Você precisou did? E por que auxiliar? Porque o verbo em inglês, você não tem, o verbo tem presente, o verbo tem passado, mas ele não tem futuro e não tem pretérito. Você precisa de um auxiliar. Em inglês. Em português, por exemplo, olha, vamos conjugar o verbo comprar no passado simples em português. Com as pessoas, olha, eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprais, eles compraram. Olha em inglês. I bought, you bought, he bought, she bought. Nunca muda. Então, da primeira é a mesma coisa. Ah, que legal. Então, são essas peculiaridades que eu consegui nesses anos desenvolver. Então, como eu disse, eu já recebi propostas quando eu cheguei dos Estados Unidos para trabalhar em outras escolas. Não quero. Eu acredito no meu método. Que bom, muito obrigado, mas esse método meu, que eu vou patentear aqui na Leite, eu quero colocar um curso online, esse método meu funciona. Eu tenho mais de 85 vídeos de alunos falando inglês em 5 semanas. Fora aqueles que prometeram gravar vídeo e não gravaram. Tudo bem, não tem problema. Mas quando a pessoa vê o vídeo, doutor, aquilo ali é impactante demais. Se o senhor estudar comigo, suponhamos, eu lhe dei uma aula de demonstração, eu vejo que dá para você falar. Você faz tudo aquilo que eu pedi em 5 semanas. Começar a falar, quando você postar um vídeo, peraí, o Leite falando inglês? Não custa nada, né? É uma questão claro. Doutor, qual o professor ainda que dá uma aula de demonstração eu dizendo... Eu preciso primeiro acreditar, né? Que em 5 semanas eu estou falando, mas considere-se que são 50 horas. Todo dia. Só que, doutor, se a pessoa não conseguir se dedicar por 5 semanas para alguma coisa, ela não vai conseguir... A vida é difícil demais. Sim, São 50... Só que hoje, não só você vai ter uma aula comigo, mas não, eu estou fazendo esse curso de inglês. Eu preciso de aprender, porque eu vou viajar. Dedica aquele ali, você tem celular. Eu recomendo que o aluno ouça músicas e tudo mais e tal. Se o cara quiser fazer um segundo estágio, que são 4 semanas, aí é conversação. O mais difícil é o primeiro estágio, que eu vou ensinar a estrutura da língua em 50 horas. O resto, eu vou ganhar dinheiro para falar inglês contigo, massa. Aí o aluno já tem toda a estrutura, eu vou ensinar gírias, expressões, e tendo morado lá esse tempo todo,
Doutor, o inglês é praticamente meu primeiro idioma. O pessoal, Will, você fala em português muito bem. Você foi para lá com 9, 11 anos. 9, meu inglês e né? espanhol tão bom quanto ou melhor. É claro que eu vivo isso, né, doutor? E na classe empresarial, eu acho que era extremamente essencial, né? Hoje, nos dias atuais. Doutor, vamos ser honestos, você é um empresário, um exemplo de sucesso. Você vai, aí você quer mostrar sua marca na Argentina ou nos Estados Unidos. Como é que você não fala inglês? É o idioma. Você não precisa de falar espanhol, você não precisa de falar italiano, você não precisa de falar francês. Inglês, todo mundo fala inglês. Então, só tem 4 tempos verbais, doutor. A maneira, eu não sei como os outros cursos ensinam inglês, tudo bem, eu sei como eu ensino. Então, a maneira que eu vejo o idioma, por ser brasileiro, apesar de ter morado muito tempo, eu consigo ver a dificuldade do aluno, eu consigo entrar dentro de você e pelos seus olhos ver a dificuldade. Essa aula de demonstração, eu posso dar uma aula para você e para sua esposa, eu posso explicar a mesma coisa de uma maneira diferente. Você está entendendo? Eu preciso de um ângulo para ver como é que vai ser. O que te despertou a isso? A tua convivência lá? Porque, né, não, eu tive uma noiva gaúcha em 97 e a família, ela já tinha umas 4 ou 5 irmãs casadas com americanos e estavam trazendo, tinha chain migration, você pode trazer 2 ou 3 membros da família, se você é cidadão americano, elas eram casadas com americanos, cidadão, podiam trazer membros da família. Em 97 vieram 3 sobrinhos de 13 anos de idade. Ai, amor, ensina inglês para ele. Eu falei, eu não sei ensinar inglês, eu sei falar e tal. Não, ensino, não sei, pô. Um aluno trouxe uma gramática da década de 60. Eu tenho uma memória fotográfica. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, que interessante. Eu sabia falar inglês, mas eu não sabia como é que a gramática em inglês? Em inglês. Quando eu vi aquilo ali, mas uma gramática em inglês escrita por um brasileiro, Oswaldo Serpa. Quando eu vi aquele, esse cara é um gênio, bicho. Caramba. Só que a partir da gramática dele, eu não posso usar o dele, que eu estou fazendo infringir direitos autorais. Eu criei uma coisa ao redor daquilo. Foi mais ou menos... Aí eu comecei a dar aula. Quando eu vi que os vizinhos estavam pegando, eu falei, que legal, cara. Eu estou explicando. E demorou 3 anos, de 97 a 2000, para aparar as arestas. Hoje eu estou em cruise control. Eu faço sem pensar. Mas eu tenho que dar a primeira aula de demonstração. Se você falar, Will, eu vou te contratar, quanto é que você cobra? Está aqui o dinheiro. Não, doutor, primeiro deixa eu dar essa aula. Se eu ver que você tem muita dificuldade... Você não quer o dinheiro fácil, né? E também, se você fizer tudo que eu pedi em 50 horas e não falar, o ônus está em mim. Sim. Agora, doutor, muitas escolas de inglês, eles não vão ficar dando aula de demonstração. É claro, porque é muitos alunos. Eu quero crescer, eu quero fazer. Aí sim, eu vou montar umas outras escolas, aí eu não vou ficar dando aula de demonstração, eu posso abaixar o preço e tal, não sei o quê. É diferente. Mas como eu trabalho para mim mesmo, então eu quero ver resultados. Eu faria de graça, doutor, eu gosto tanto de dar aula, mas... Vamos continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco, porque agora eu vou preparar mais um cafezinho para você. Ele é professor de inglês, de línguas, vou falar de inglês, não de inglês porque ele é apaixonado, né, e se destaca assim, com muita ênfase na questão da língua inglesa, mas como você viu lá no primeiro bloco, ele conhece outras línguas. Eu conheço português, juazerês, cearês, caririrês, etc, etc. Mas quem sabe se eu não vou ser aluno aqui do professor Will. Professor Will, vamos beber água? Vamos. São Geraldo, por favor. Vamos aqui, ó. São Geraldo. Sim, São Geraldo. Cheers. E mais um cafezinho. Oh, por favor. Coffee, né? Coffee. White coffee. Café White com coffee. leite. Café... Isso. Gente, quer conhecer um pouco mais? Fica ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos já já. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui levando até você, querido telespectador, o nosso carinho, o nosso respeito e os nossos agradecimentos pela sua audiência. Temos orgulho e a honra de ter a sua companhia e por esta razão nós fomos assistidos em 174 países. Por esta razão nós já excedemos 13 anos no ar, aqui através das emissoras do Cariri. Por sua culpa positiva, aprovada, nós já excedemos a edição número 1650, tá? Então eu quero que você continue ligado no programa Café com Leite e para mim nós teremos a responsabilidade
de mantê-lo cada vez mais muito bem informado. Vou dar um abraço aqui para a advogada doutora Francisca Bezerra, que sempre acompanha o nosso programa e sempre manda mensagem para mim. Coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Muito obrigado. Recebo todas as suas mensagens, fico muito feliz. E hoje aqui o meu convidado, o professor Will Júnior, ele que de uma forma muito prática, muito consistente, consegue nos ensinar uma outra língua de forma fácil para que você possa adquirir melhorar os seus conhecimentos, né? E veio aqui conversar com a gente e mostrar como é que faz. E faz bem feito, porque já conversamos aqui e a coisa não é diferente. Professor Will, professor, uma coisa que me chama a atenção, eu não sei inglês, eu estudei inglês há muitos anos atrás, ainda não... Ontem, né? Ontem. Ontem. Sabe? E eu só aprendia mesmo para passar. É o suficiente para poder... suficiente para tirar uma nota lá e tal. Nunca me empolguei, até porque há tempos idos, os Estados Unidos eram do outro lado do mundo. Sim, há tempos idos, inglês não era muito comum, não era uma coisa... E daí não surgiu para mim a empolgação, né? E não me imaginava um dia viajar para países com essa língua. Mas uma coisa me preocupa porque sua técnica me ensina a falar. Lhe perguntei isso, e ensina a escrever, mas escrever o trivial, escrever, digamos assim, texto, escrever... Tudo que você souber falar, você vai saber escrever. Só depende de você. Uma vez que você aprende a estrutura, o restante é vocabulário. Sabe, doutor, às vezes eu vejo assim, algumas propagandas enganosas. Inglês para medicina, inglês para negócios. Se você não souber a estrutura, o restante é vocabulário. Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2014, eu estava dando uma aula para um pessoal que... biologia, estavam se formando e ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Beleza. Ele me perguntou como é que falava bioma em inglês. Eu nem sabia o que era um bioma. Como é? Ah, beleza. Isso é vocabulário. Uma vez que você tem a estrutura, você fala inglês. O seu vocabulário, normalmente, doutor, foi feita uma pesquisa, a pessoa para de... Se você não lê, depois dos 25 anos, o seu vocabulário fica naquilo ali, se você não lê. Então, quanto mais você lê, mais vocabulário que você tem. Então, para você dar uma palestra em inglês, você fala. Esse meu curso de 50 horas, eu te coloco de pé, e se você se dedicar, você consegue se virar legal. Eu tenho um aluno, Vanilton Matias, dono do Núcleo Pré-Vestibular. O Vanilton fez um estágio comigo de 4 semanas, depois fez mais 3. Ele gravou o primeiro vídeo. Foi bom. O segundo, uau! Hoje o Vanilton dá palestra em inglês. Então, eu faria de graça, doutor. Eu gosto tanto, faria de graça, mas o cara tem que sobreviver. Quando eu vejo um aluno falando inglês, aquilo é fantástico. Então, o Vanilton eu dei aula para Alisson. Alisson, ele é coach e tudo mais. O Alisson tinha estudado 4 anos de inglês, não conseguia sair muito, estudou, gravou comigo. Ver o Alisson falando inglês e dando palestra é algo fantástico. Quanto mais... Agora, depende de você. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas aquele que se esforçar mais, se eu der aula e ver que dá para você falar, se você se esforçar, com 50 horas de aula, você consegue ficar legal, porque a estrutura está ali. Tecnicamente, quando você fala 50 horas de aula ou fala 5 semanas, eu enxergo isso, eu não enxergo 50 é demais, mas eu enxergo 5 semanas muito pouco, né? Mas nesses cursos aí, se tem aulas, talvez 50 aulas, né? Porque é uma aula por semana, sei lá. Não, doutor, né? Normalmente, por exemplo, tem cursos que é uma aula de 1h30 ou 2 por semana. No meu ver, fica difícil. Como é que você vai falar uma outra língua com 2 horas? São técnicas comerciais. Claro. Eles querem você ali, pô, né? básico 1, básico 2, básico 3, intermediário 1, 2, 3. Então, eu trabalho para mim mesmo. Então, eu vou fazer da maneira que eu vejo que, na minha opinião, funciona. Então, 50 horas de aula num curso tradicional vai chegar a quase 2 anos, porque tem férias, não sei o quê. É por isso que 50 horas de aula são todos os dias 2 horas de aula, para você ouvir aquilo todo dia. E eu recomendo que o aluno procure... rapaz, você me contratou, você vai viajar, não vai? Vai fazer um intercâmbio? Estude comigo 2 horas e eu sou bem acessível. O aluno tem WhatsApp, tem exercício, ele pode entrar em contato, deixar... Faça isso aqui. Então, a maioria... consegue se virar legal. É claro que tem mais ou menos, cada um, mas quanto mais se você se dedicar nas 5 semanas, ontem o doutor Edson Lopes, um grande amigo. Já esteve aqui no Café fantástico, a esposa Renata, super fantástico, são fantásticos. Eu dei uma aula de demonstração, o filho ontem gravou, 5 semanas, Edson Júnior já gravou um vídeo, depois o Felipe vai gravar.
O Dr. Edson, mais 3 semanas vai estar. Porque o Dr. Edson, ele é muito ocupado. Às vezes Ele está fazendo as aulas? Está fazendo, o doutor já está entendendo legal. Só que o Dr. Edson, às vezes, parou um pouquinho, porque ele tem que fazer uma... Então, os meninos pegavam... O Dr. Edson pegava 2 dias, tinha que faltar 2, porque ele é um cara muito ocupado, muito importante. Até uma operação para fazer, mas vai falar inglês sem problema nenhum. Então, o fato de haver esses pequenos intervalos não atrapalha. Não, mas só estende mais. Né? Mas atrapalha um pouco porque é continuidade, doutor Leite. Você tem que fazer aquilo todo dia. Eu gosto muito de MMA e boxe. Quando você vê o Canelo Álvares, que é um lutador mexicano, ele coloca uma venda nos olhos, aí joga, ele consegue, porque aquilo ele está todo dia fazendo aquilo ali. É por isso que eu, na minha visão humilde, como é que você vai falar um idioma se você não escuta ele todo dia? A minha aula é legal, mas a partir do momento que você sai da minha aula, você volta para um mundo que fala português. No seu trabalho, com seus amigos. Aí já adormece. Exato, é por isso que tem que ser todo dia. A gente não trabalha, né? Exato. Mas é por isso que tem que ser todo dia. Você tem que fazer todos os dias, na minha opinião. E tanto é que funciona. Então, com 5 semanas, o aluno grava um vídeo. Will, eu quero fazer mais 4 semanas, eu tenho um livro de conversação. Beleza. Aí é o mais fácil, doutor. O mais difícil são as 5 primeiras semanas que eu tenho que quebrar a estrutura da língua e fazer você enxergar do jeito que eu ensino. Você já está legal. Agora, 4 semanas de conversação é como tirar doce de uma criança, porque eu vou só falar inglês. São 5 semanas. São módulos nessa primeira semana? Não, primeira semana eu vou ensinar os verbos auxiliares, como eu expliquei. Na segunda semana, o to be com os comparativos. Na terceira semana, os verbos modais. E na última, o verbo haver. Mas, doutor, acontece muito. Muitas vezes, são 50 horas de aula, 4 semanas. Mas tem alunos que pegam tão rápido que com 2 semanas e meia eu já passei todo o conteúdo das 5. Aí ele vai ter conversação mais 2 semanas e meia. Mas ele já vinha estudando lá no colégio. Tem alunos que já fizeram 3 anos. O Edson Júnior, ele tinha feito 3 anos e meio numa outra escola. Não conseguia, estava agarrado. Travado. Eu via isso. Então é mais fácil para ele, para o irmão Felipe, de 13. Até o doutor Edson sendo um cara super culto, super graduado, a mente dele é muito analítica, ele está analisando, enquanto os meninos já pegam, sabe? Vai entrando, enquanto o doutor e a dona Renata tem que pensar. Por exemplo, se eu for dar aula para o senhor, eu sei que o senhor vai analisar. Então, fazer uma pergunta. Um jovem de 11, 12 anos, doutor, uma coisa é eu ensinar uma menina que tem 12 anos e está na 6ª série. A outra é um cara de 50 que parou na 6ª série. É por isso que quanto mais jovem, melhor. Entendeu? Mas nessa aula de demonstração, se eu ver que você consegue... eu quero ver se você consegue entender a técnica. Se a pronúncia não se esquente, ela vai melhorar. Se você entender como usa os verbos auxiliares, o restante é moleza. Aí eu sei que você vai falar. E isso é sua metodologia, ensinar? É minha técnica e eu quero patenteá-la aqui, porque a minha intenção é colocar um curso online com 30 módulos e tal, bem simples, porque, doutor, num curso online, ninguém vai ficar 2 horas assistindo um vídeo. O meu curso são 2 horas por 5 semanas. Eu vou fazer vídeos de 10 minutos. Eu quero patentear para que ninguém veja e use a minha técnica sem a minha autorização, porque eu sou o único que faz isso. Eu não conheço ninguém que ensine inglês e a pessoa consegue postar um vídeo. Não é falando, mas virando bem legal. Eu tenho vários vídeos. Depois eu vou mandar se eu dar uma olhadinha, um link. Se tiver aqui, eu posso deixar. Você me mandou alguns já. Quem quiser entrar em contato, eu mando o link do pessoal falando inglês. Eu mando vários. Eu mando um cara de 35, um cara de 60, um menino de 11, para a pessoa ver que funciona no geral, a partir da aula de demonstração que eu dou. Eu não vou pegar o seu dinheiro. Will, eu ouvi falar de você, eu quero te pagar. Não, primeiro deixa eu te dar aula para ver se você consegue entender a técnica, porque é importante para mim. Diga uma coisa, quantas línguas você fala? 4, Falo 4. Assim, quando você diz fala, é porque você fala fluentemente? Ou Falo fluentemente. Mas se não me falha a memória, lá no primeiro bloco, você falou mais de 4, não? Não, eu consigo eu falo inglês, português, espanhol e italiano. Meu pai sendo italiano. Pronto, essas 4 falo fluentemente. Agora eu me viro legal em grego e francês. Eu trabalhei numa pizzaria grega 3 anos. E então lá teve que vender muita pizza. Fazer faculdade, estudava lá. Os 2 filhos tinham nascido nos Estados Unidos, mas foram para a escola grega. O pai tinha certeza. Então os pais tinham pouca cultura, vieram para os Estados Unidos, se estabeleceram. O pai e a mãe falavam inglês quebrado. Os meninos falavam inglês e falavam o grego melhor que o pai, porque estudaram o grego. Os pais não estudaram. E eles foram, o pai os enviou para a Grécia para eles fazerem o 2º grau e servir o exército. O grego é legal, tem o aniversário do pai, tem o aniversário do menino e outro aniversário porque o filho é o nome do pai, a filha é o nome da avó e tal, é muito massa. Então eu trabalhei numa pizzaria grega e eu não posso ficar num local que eu não estou entendendo o que estão falando. Falar, Aftotopedi para Polimalaca. O que ele falou? Ele falou que você é um... Opa, peraí. Aí eu comecei a pegar. Eu consigo me virar em grego legal. Eu não consigo ler, não consigo escrever.
Mas falar mesmo não é fluentemente, eu consigo entender. Agora, inglês, italiano... Você é espanhol, autodidata em no, línguas? no espanhol e no italiano, sim, porque meu pai veio para o Brasil com 12 anos, eu aprendi a falar com ele, e o espanhol, eu fui mandado embora do emprego que eu mentia que falava espanhol nos Estados Unidos. É porque pagava mais. Um dia teve que pegar o telefone e eu mandar, eu falei, tem que aprender esse idioma. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um amigo argentino que fazia junto, então convivia, eu morei no México 1 ano, então aí o espanhol ficou bem legal. E é fácil, doutor. Eu tenho uma facilidade, eu faço imitações, então eu consigo, através daquilo ali, ouvir. Inglês nada mais é outros idiomas do que você ouvir e imitar aquele som. Então eu faço imitações tal de políticos e tudo mais, então aquilo ali me ajuda com outros idiomas. Professor Will, gostaria eu até que você fizesse uma pequena introdução de como seria essa aula introdutória, né? Introdução da aula introdutória, olha o português. É. Introdução da aula. Mas assim, o tempo urge. Sim, sim. Urge é verbo, né? Urgir. Urgir, do verbo urgir. Urgência, né? Tem que pensar em tudo, né? Português é delicado. Mas é uma língua complicada. São 16 tempos verbais. Eu não tem nada de futuro, pretérito, o inglês não tem oxítono, paroxítono, proparoxítono, ditongo, tritongo, hiato, nada disso, não tem acento em palavra, nada. Eu não vou ensinar você objeto direto, pleonástico, nada, não precisa. Eu não ensino, a gramática é simples. Eu faço ser simples. Então, não tem muita gramática. O que é o verbo transitivo indireto? Aquele que... Não, nada disso. Esquece isso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui que eu vou te ensinar no primeiro dia. Se eu ver naquela hora que você conseguiu entender aquilo, cara, dá para você falar inglês em 5 semanas. Pronto. Então, já que eu estou vendo que você está desenvolvendo bem, eu vou fazer um intervalo aqui. Vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente volta já, tá bom? Sim, senhor. Fique ligado, nosso intervalo é rápido. É só o tempo de nos deliciarmos de um café. Não tem jeito. É só o tempo de nos deliciarmos de um cafezinho e uma água mineral São Geraldo. É impressionante como os verbos são atuantes. A gente volta já. Falei que era rapidinho, me deliciei de um cafezinho, bebi uma água mineral São Geraldo na companhia do professor Will, mas agora eu quero agradecê-lo por esse momento. Eu que tenho que agradecer, doutor. Bom, legal aí essa conversa. O prazer foi todo meu. Quero que você deixe seu contato, porque de repente alguém quer aprender inglês e a oportunidade é essa. Né? Qual é o seu telefone? O meu WhatsApp é 889-8223-5450. Mais uma vez, 889-8223-5450. E nos caracteres aqui para você. Anote, copie, entre em contato, fale com o professor. Agenda uma aula de demonstração primeiro, tem que agendar essa aula. Não, conversa com o professor e dá as dicas, né? Claro, professor, pois, muito obrigado mais uma vez. Foi tudo meu, doutor. Eu vou até pedir o autógrafo depois, quando terminar, viu? Eu não sei inglês, nem sei dar autógrafo, eu só sei dar a nossa amizade, dar o nosso carinho às pessoas que aqui vêm, mas em especial também a você que me acompanha, e mandar também aqui para Emanuele Ferreira, no bairro Salesianos, Matheus Duarte, no Crato, Saulo Alves, em Caririaçu, Bruna Lima, na Vila Carité. Mandar um abraço para Maurício, lá no sítio Serraria. Maurício Braz, também contador lá na cidade do Crato, já tomou um café comigo lá na Expocrato. Antenor Silva, no bairro Pedrinhas, Tatiana Andrade, no Horto, Danilo Arraes, no centro de Barbalha, Luiz Henrique, no Pirajá, Ana Rita, no Juvencio Santana, Luiz Salles, na cidade de Brejo Santo, e aproveitar em Brejo Santo, mandar um abraço para o amigo Tico RC e seu filho Paulo, que estão sempre ligados e sempre mandam um alô, um WhatsApp, uma mensagem para mim. Beijo para você, Tico, gente muito boa, meu irmãozinho, meu amigo do coração. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos sempre aqui com convidados especiais para você de segunda a sexta-feira. E aos domingos, às 23 horas, nos acompanhe na TV Café com Leite, canal 16.1. A nível nacional, nós temos o programa Café com Leite através da TV Meio. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.